a nos abençoar de maneira maravilhosa. E ele, no Evangelho segundo escreveu em São João, o capítulo de número 4. Evangelho segundo escreveu em São João, capítulo de número 4. Estaremos lendo desde o versículo de número 31 ao versículo de número 36. João, capítulo de número 4, desde o versículo 31 ao versículo de número 36. A Bíblia Sagrada nos diz assim: nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam: Rabi, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Jesus lhes disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis: ainda há 4 meses até a ceifa? Eu vos digo: erguei os vossos olhos e vede os campos, já estão brancos para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já o seu salário, desde já ceifa a colheita para a vida eterna, e assim se regozijam tanto o semeador como o ceifeiro. Amém? Deus nos abençoe em Cristo Jesus, o poder da sua palavra. Nós gostaríamos de nesta noite falar aos irmãos sobre a divina inspiração de Deus, com o tema visão missionária. Visão missionária. A razão para a Igreja de Vitória da Conquista comemorar 46 anos, teve coragem de entregar a sua alma no campo do Senhor e investir na obra do Deus excelso. As senhoras acabaram de cantar o hino que diz: esta igreja é de fogo e investe em missões, trabalha em missões. Esta é uma necessidade imprescindível nos dias que nós estamos vivendo. E a Bíblia Sagrada, nesse capítulo 4 do Evangelho de João, nos revela quando o Senhor Jesus saía para a região da Galileia, saindo da Judéia, e passou pela aldeia dos samaritanos. Era horário de refeição, quando Jesus autorizou os seus discípulos irem à aldeia mais próxima a comprarem alimento para que eles participassem e viessem saciar a fome. Nesse período de tempo, a Bíblia nos revela que uma mulher samaritana veio ao poço de Jacó retirar água. Ela era uma mulher marginalizada pela sociedade devido às suas práticas. A Bíblia nos apresenta, ela era uma mulher adúltera. 5 maridos que tivera anteriormente não eram dela. E o que ela estava naquele momento também era alheio. E Jesus desenvolveu com aquela senhora um diálogo de caráter evangelístico. Algumas horas depois, aquela mulher já era uma missionária, ganhando os samaritanos para Jesus e conduzindo-os à porta da salvação. Isto leva-nos a entender que um diálogo com Deus é o suficiente para transformar a nossa vida de maneira radical. Enquanto Jesus conversava com a mulher, é o que nos diz o versículo 31, os discípulos chegaram com o alimento e diziam: Rabi, come, alimenta-te. E Jesus, olhando para eles, disse: eu tenho uma comida que vós não conheceis. Os discípulos, olhando uns para os outros, perguntaram entre si: será que alguém lhe trouxe comida aqui na aldeia dos samaritanos? E Jesus então passou para os discípulos a visão da verdadeira obra que cabe à igreja desempenhar para
cumprir o seu papel de igreja do Deus vivo. Eu pensei, a igreja de Vitória da Conquista, ao longo desses 46 anos, já enviou obreiros para o campo. A igreja de Vitória da Conquista investe muito especificamente nas missões na África, onde lá estão missionários da Convenção do Estado da Bahia. A igreja de Vitória da Conquista investe em missões na área social. E sem dúvida alguma, este trabalho é de suma importância para o reino de Deus e para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado na vida do seu povo. A palavra missão vem do grego apostelo, que significa enviar. Nós aprendemos que é possível fazer missões enviando, contribuindo e indo. A igreja que envia é missionária. O homem que vai ao campo é um missionário. E quem contribui para a sua manutenção também está fazendo missões com a mesma eficácia. E quando nós folheamos as páginas da Bíblia Sagrada, nós observamos que a Bíblia nos revela um Deus missionário. No Gênesis capítulo de número 6, a Bíblia nos revela o Senhor enviando Noé para um povo corrompido, afastado de Deus, a fim de tornar notório a justiça, a misericórdia e o poder do Senhor Jeová. No Gênesis capítulo de número 12, a Bíblia nos revela quando o Senhor chama a Abrão da cidade portuária de Ur dos Caldeus e o envia para uma terra desconhecida, onde ele propagaria o nome e a grandeza do Criador dos céus e da terra. No Êxodo capítulo de número 3, o Senhor chama a Moisés para ser missionário no Egito, resgatando os hebreus da casa da servidão. No segundo livro dos Reis, capítulo de número 5, a Bíblia nos revela uma escrava. Alguns dizem uma empregada doméstica, mas não, uma escrava. Uma empregada doméstica trabalha com todos os direitos trabalhistas. Uma escrava trabalha pelo alimento, por obrigação. Ela é forçada a trabalhar. Mas era uma escrava fazendo missões na Síria, na casa de Naamã, capitão do exército daquele grande império na época. E aquela mulher disse: se o meu senhor Naamã, que é leproso, estivesse em Israel, ele veria que em Israel há Deus que pode curar a enfermidade que está no seu corpo. No livro do profeta Jonas, nós encontramos o maior exemplo veterotestamentário de missões transculturais. Se passarmos para o Novo Testamento, nós encontramos Jesus, o maior exemplo de missões em toda a história sagrada. A igreja primitiva, por sua vez, fez missões e o fez com coragem, o fez com garra, fez de tal forma que em apenas 60 anos o mundo inteiro sabia quem era Jesus de Nazaré e sabia que ele havia ressuscitado e estava assentado à direita do Pai Eterno. Glórias a Deus. Nosso professor de missiologia na faculdade teológica dizia que se alguém quiser imitar a Deus, a melhor maneira de fazer é realizando missões, porque Deus é missionário, dizia ele. E o Deus a quem nós servimos não tem nacionalidade. O Deus a quem nós servimos não tem passaporte. O Deus a quem nós adoramos não se limita pelas fronteiras, pelas dificuldades e limitações políticas das nações. Ele é um Deus que rompe todas as barreiras e se revela ao homem
como o único que pode salvar o homem da condenação eterna. Mas, amados do Senhor, quando Deus chama um homem para usar, quando Deus propõe no seu coração usar alguém, Ele não o escolhe porque a multidão aprova. Deus não usa um homem porque o povo o aplaude. Deus não usa uma mulher porque as pessoas querem que ele seja usado. Mas Deus usa um homem porque Ele conhece o nosso coração e usa aqueles que são sinceros para com Ele. Nós muitas vezes pensamos que Deus está em busca de um jovem musculoso, loiro, cabelos caracolados, olhos castanhos, mas isso é um engano. Deus não é diretor de cinema em Hollywood. O meu Deus não está procurando um manequim para as passarelas, porque Ele não é estilista da Europa. O meu Deus está procurando almas dilatadas, pessoas disponíveis, que queiram vender as suas vidas a Ele, para através das nossas vidas, o nome do Senhor Jesus ser exaltado e pecadores terem um encontro com a salvação. Aleluia! De maneiras, amados do Senhor, que Deus aqui em Vitória da Conquista tem irmãs, tem irmãos, tem moças a quem Ele escolheu e está preparando e fazendo amadurecer para a sua obra. Quando Jesus me chamou para servi-lo, eu morava numa cidade que muito provavelmente 99,9% dos irmãos que estão aqui não conhecem. A cidade de Rodelas. Eu já disse que o camarada só vai em Rodelas se tiver negócio para resolver. Vendedor só vai em Rodelas se não puder passar a mercadoria por fax. Mas Deus foi lá ao meu encontro e me chamou para a sua obra. Era uma madrugada de vigília. Nós orávamos. A casa da fazenda estava cheia. E de repente eu estava na porta de entrada da casa. Lá na despensa, no final da mesma, Deus tomou uma irmã em profecia e disse assim: meu jovem, tu estás disposto a deixar os teus pais? Tu estás disposto a deixar os teus irmãos? Tu estás disposto a deixar os teus amigos? Tu estás disposto a deixar a igreja onde congregas e ir para um lugar onde não verás nem os teus pais, nem os teus amigos, nem os teus irmãos, para ministrar a minha palavra? Haviam pelo menos 70 jovens naquela vigília. E eu aqui no meu coração perguntei-me: com quem será que o Senhor está falando? A profecia continuou e disse: é contigo que eu falo. Eu disse para Deus: não me satisfaz. Numa profecia como esta, todo mundo está perguntando: com quem será que o Senhor está falando? Seja direto e estarei satisfeito. Do meu lado estava um irmão forte. Ele levantou-se revestido do poder do Espírito Santo. Segurou no meu braço com tanta força que ou o Senhor me enchia do Espírito, ele me quebraria a clavícula. E o Senhor usou aquele homem e disse: é contigo que eu falo, Josué. Eu disse: Jesus, eu agora estou satisfeito. Lá do outro lado, o Senhor usou a irmã de novo e disse: eu te darei a destra do meu poder. E em cânticos espirituais comecei a cantar o hino 515 da harpa cristã, que diz: se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei. Deus não me chamou porque a multidão me aprovava, mas porque Ele usa quem quer, quando quer, da forma que quer, para engrandecer o seu excelso nome. E nesta noite eu não tenho a menor dúvida de que Deus está neste lugar
e Ele estará fazendo uma convocação especial a pessoas que têm uma chama na sua alma para servirem o campo de missões e investirem no reino espiritual. Deus tem um propósito na sua vida em particular. Diga isso para o irmão que está do seu lado. Deus tem um propósito na sua vida. Não fomos chamados para encher templos apenas. Não fomos chamados para ocupar bancos. Fomos chamados para estabelecer o reino de Jesus e engrandecer o seu excelso e maravilhoso nome. Aleluia! Jesus olha para os discípulos e lhes passa a maneira que nós devemos contemplar missões. Em primeiro lugar, devemos ver missões como uma obra que exige prioridade. O professor James Long, escritor do livro Porque Deus Fica em Silêncio, diz: quero ser consumido pela vontade de Deus e pelas suas prioridades. Nada na história da igreja exige mais urgência que o campo missionário. O almoço espera para amanhã, a janta também, a faculdade muito provavelmente espera para o próximo ano, mas a alma que está morrendo agora e entrando no inferno não tem tempo de esperar a próxima hora. Ela precisa da mensagem da salvação. Jesus diz: uma comida tenho que vós não conheceis. Estava Jesus apresentando para os discípulos missões como obra mais urgente que a nossa própria refeição e manutenção física. Quando Deus chamou a Abraão, Ele o chamou para ver missões acima da sua própria família. Quando eu falo em ver missões acima da família, eu não falo em abandonar a esposa em casa e sair por aí rua acima, rua abaixo, meses e mais meses, dizendo que está fazendo a obra e esquecendo que tem esposas e filhos em casa precisando de assistência. A minha Bíblia diz, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 4, que se alguém não assiste bem a sua casa, não pode assistir à obra de Deus. Mas nós encontramos no Gênesis capítulo 12, quando o Senhor diz: Abraão, sai-te da tua terra, do meio da tua parentela, para a terra que eu haverei de te mostrar, e eu engrandecerei o teu nome, e farei de ti uma bênção, e tu serás uma bênção, e abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aos que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. No versículo 4 a Bíblia diz: partiu pois Abraão conforme o Senhor lhe ordenara. O chamado de Deus a Abraão era para abandonar os laços familiares, para abandonar os laços dos seus ancestrais, a sua estabilidade econômica até, e ir para uma terra que ele ainda não conhecia. O missionário alemão Zinzendorf, quando queria um verdadeiro avivamento na Alemanha, orava e dizia: Senhor, eu te dou de presente a minha esposa e os meus filhos, em troca me dá almas, porque sem almas eu não consigo viver. Deus está querendo alguém que esteja disposto a renunciar o aconchego do lar, a renunciar o aconchego da família, para ir socorrer vidas que estão enfrentando o fogo do inferno sem uma mensagem de salvação. Quando
chamou para ver missões acima dos seus preconceitos pessoais. No livro que leva o nome do profeta citado, capítulo número 1, o Senhor aparece a ele e diz: Jonas, filho de Amitai, levanta-te, desce à cidade chamada Nínive e clama contra ela, porque o seu pecado chegou até a minha presença. Jonas fez as malas, desceu para o porto, comprou passagem para Tarsis, o mundo mais longínquo habitado daquela época. E o que a Bíblia nos relata é que, chegando no navio, Jonas olhou para a imensidão do mar, sentiu sono, desceu para o porão, deitou-se lá e dormiu profundamente. Eu, Josué Brandão Amorim, não posso criticar a atitude de Jonas, e no lugar de Jonas eu tomaria a mesma atitude. Nínive era a capital da Síria. A Síria naquela época era a maior inimiga de Israel, famosa pela sua crueldade com os seus adversários. A história nos relata que os ninivitas estupravam as mulheres das nações invadidas, empalavam os seus guerreiros, desmoralizava toda a nação e tirava todo o senso de moral do povo derrotado. Para Jonas era mais interessante Deus matar os ninivitas do que salvar. Mas Deus não pensa como o homem. E enquanto Jonas dormia, a Bíblia diz que uma tempestade começou a se mover no mar e o navio se despedaçava. O chefe de viagem, descendo ao porão, disse-lhe: homem, que fazes aqui? Levanta-te, clama ao teu Deus, quem sabe ele nos ouvirá. Amados do Senhor, há tantos homens que não compreendem a tempestade que está balançando a sua casa, que não compreendem a tempestade que está balançando a sua economia. Irmão, Deus te chamou e você desceu para o porão para fugir da presença de Deus. Mas olha, se você não for de navio, vai de baleia, se não for de avião, vai de jegue, porque Deus tem um propósito na tua vida, e quando Ele chama, nada cancela o projeto do Senhor. Aleluia! Vendo missões acima dos preconceitos. Eu conheço o depoimento triste de um pastor que saía da igreja depois do culto, quando uma prostituta o acompanhou e disse-lhe: pastor, dê-me uma palavra. Aquele pastor olhou para o relógio, quase 10 da noite. Não é bom para um pastor conversar com uma meretriz às 10 da noite nas ruas da cidade. E ele disse: minha filha, procure-me amanhã e eu te darei uma palavra. A moça disse: pastor, por favor, pelo menos uma palavra, pastor. E ele saía e dizia: amanhã eu lhe darei uma palavra. Altas horas da madrugada, o pastor não conseguia dormir. Ele chamou a sua esposa e disse: minha filha, quando eu saía da igreja, uma prostituta procurou-me pedindo uma palavra e eu lhe neguei. Mas eu estou ouvindo a voz da mulher me clamando no ouvido e não consegui dormir ainda. Levante-se, vamos comigo ao encontro daquela mulher. Quando o pastor chegou no local que deveria encontrá-la, uma outra estava sentada na calçada, cabisbaixo. E quando o pastor a interrogou, ela disse: pastor, eu sinto muito, aquela mulher que lhe procurou morreu há poucos instantes e o corpo foi levado para o necrotério. O preconceito de um homem permitiu uma alma entrar no inferno. Havia na cidade onde morávamos, lá em Rodelas, uma mulher da prostituição.
instituição. E um dia eu chamei a mocidade que eu liderava e disse-lhes: irmãos, nós não vamos perder aquela mulher para Satanás, vamos ganhá-la para Jesus. Durante toda a semana a mocidade estava em oração e jejum. Fui evangelizá-la por muitas vezes. E uma certa feita, depois de pregar para ela, das 3 da tarde às 8 da noite, eu disse: minha jovem, eu não tenho mais argumentos para evangelizá-la. Vou encerrar dizendo-lhe que se você não vier na rede, você virá no anzol, mas você virá, porque Deus tem um propósito na sua vida. Cerca de 15 dias depois, eu chegava na igreja para a escola dominical, e na porta da igreja estava uma moça de saia longa, camisa masculina de manga comprida, porque ela não tinha uma feminina. Eu não a reconheci e passei direto. Ela me puxou no braço e disse: não lembra mais de mim? Foi aí que eu a reconheci, e ela me disse: eu aceitei a Jesus ontem à noite como Salvador da minha alma. No dia que aquela moça desceu as águas batismais, eu entrei com ela nas águas do Rio São Francisco, e quando ela levantou das águas batismais, levantou falando em línguas estranhas e batizada no Espírito Santo. Aleluia, glórias a Deus. Derrubemos os nossos tabus, as nossas tradições, porque Deus quer nos usar de maneira extraordinária para engrandecer o seu excelso nome. O apóstolo São Paulo via missões acima da sua própria vida. Escrevendo aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 13 e 17, Paulo diz: desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Uma certa feita, em Atos capítulo 20, versículo 24, Paulo diz: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a carreira e o ministério que o Senhor me confiou. Em Atos capítulo 21, versículo 13, Paulo estava com a mala arrumada para viajar para Jerusalém. O cinto de Paulo ainda estava pendurado no torno da casa de Filipe, quando o profeta Ágapo, no meio da oração, pegou o cinto de Paulo, amarrou as suas próprias mãos e profetizou dizendo: desta forma amarrarão os judeus as mãos do dono deste cinto e entregá-lo-ão à morte nas mãos dos gentios. Quando os irmãos olharam para a cintura de Paulo, que estava sem cinto, olharam para o torno onde o cinto não estava e reconheceram que o cinto era do apóstolo, os irmãos começaram a dizer: Paulo, pelo amor de Deus, não vai a Jerusalém, não vês a profecia, Paulo. E Paulo disse: irmãos, por favor, por que entristeçais o meu coração? Eu estou pronto a ir a Jerusalém, e não somente a ser preso, mas também a morrer pela causa do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o que fez o Evangelho chegar até nós foi esta disposição dos crentes primitivos. Quando diz a história, Nero colocava nossos irmãos nas arenas para serem devorados pelos leões, nossas irmãs incendiadas para iluminar a cidade. Do barulho da fogueira se ouvia o grito de glória a Deus e aleluia pentecostal. Ninguém pode deter a igreja de Jesus Cristo. Na história, no final da Segunda Guerra Mundial, quando o comunismo invadiu a Coreia do Norte, pastores foram metralhados, presos, torturados
odiados até a morte. Estava na Coreia do Norte um missionário chamado Richard Wurmbrand, missionário norte-americano. Conta-nos o seu depoimento que Wurmbrand fora preso e 75 dos seus parentes morreram, porque Wurmbrand não negou o nome de Jesus Cristo. E houve um momento que o Carrasco perguntou a um soldado: este pastor ainda tem parente para morrer? O soldado disse: ele tem um filho de 13 anos. A criança do missionário Wurmbrand foi levada à cela onde ele estava. E o Carrasco disse: pastor, agora ou você desiste do cristianismo ou teu filho morre. Wurmbrand levantou as mãos aos céus, com lágrimas nos olhos, ele disse: Senhor Jesus, 75 dos meus parentes morreram e eu não te neguei, mas o meu filho não, Senhor. Me permite te negar apenas esta vez. Eu já aguentei demais, Jesus. Quando o Wurmbrand fez esta oração, o menino disse: papai, não seja covarde, não negue a Jesus agora, papai, vamos em frente. E o missionário Wurmbrand conta que o soldado com um alicate começou a arrancar as unhas do seu menino. O menino gemia de dor e Wurmbrand dizia: Deus, me deixa te negar. E o menino dizia: papai, não negue a Jesus, não negue a Jesus. Quando a criança não aguentava mais, já estava ensanguentada, a hora da morte, ela olhou para o pai e disse: papai, eu já vou para a glória, eu vou ao encontro de Jesus. Mas olha, papai, um dia nós nos encontraremos como heróis, porque nós não negamos o filho do Deus vivo. Missões acima da própria vida. Diga para o irmão que está do seu lado: aleluia. Não negue a Jesus diante da luta, não negue a Jesus diante da luta. Quem pode dar glória a Deus, faça nesta noite. Tenho a menor dúvida de que o Espírito de Deus nesta noite já mexeu no teu coração e ele vai mexer no nome de Jesus. Em segundo lugar, Jesus chama os discípulos para verem missões como o desafio de cada oportunidade. Ele olha para os discípulos e diz: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede os campos que já estão brancos para a ceifa. Amados do Senhor, nós nunca tivemos tanta oportunidade de evangelizar o mundo como estamos tendo neste final de milênio. Mas João escreveu na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 19, e disse que o mundo inteiro jaz no maligno. Jesus, no Evangelho segundo escreveu Luiz São João, capítulo 9, versículo 4, dizia: trabalhai antes que as trevas vos apanhem. O mundo está em trevas, o inferno está agindo de forma terrível. No dia 18 de julho, a Terra atingiu a marca esperada para o ano 2000 de 6 bilhões de habitantes. Destes 6 bilhões, quase 3 bilhões nunca ouviram falar de Jesus uma só vez. Dos 7.010 idiomas da terra, 1.700 deles
traduzido para sua língua original. Além disso, nascem a cada dia 368 mil pessoas. O mundo cresce a cada 3 anos, um Estados Unidos inteiro. Acrescente-se a isso 2 bilhões de adolescentes em quem Satanás está investindo, 1 bilhão de analfabetos que não podem ler a mensagem da salvação. Acrescente-se a isto 170 milhões de alcoólatras, 50 milhões de homossexuais de carteirinha e 30 milhões de lésbicas, um número infindável de prostitutas, muitas menores de 18 anos ainda. O Brasil, em 1985, bateu o recorde mundial e imoral de 10 milhões de abortos. O mundo jaz no maligno. A cada dia, 119 mil pessoas enfrentam a morte, e segundo as secretarias de missões, 97% delas não conhecem a Jesus ainda. Só na África Central e Meridional, mais de 800 milhões de pessoas nunca ouviram falar de Jesus. Na Índia, com seus 300 milhões de deuses, Satanás é cultuado abertamente. Eu lia o informativo da Secretaria Nacional de Missões. Na Índia, mulheres que estão grávidas dão à luz a filhos e não os registram, porque eles nascem exclusivamente para serem sacrificados aos demônios, nascem exclusivamente dedicados a Satanás. E enquanto isto, nós estamos parados, estamos estacionados. Mas, Igreja do Senhor Jesus, o propósito de Deus, já disse ontem, é despertar a sua igreja para um verdadeiro avivamento missionário. Deus vai levantar a sua igreja para o campo de missões. O Dr. Lauren Frister é um grande missiólogo nos Estados Unidos, dono de uma das mais conhecidas faculdades teológicas das Américas. O seu assistente diz que uma certa feita estava orando e disse: Senhor Jesus, responde-me, como nós evangelizaremos o mundo? O Senhor perguntou ao homem, ao americano: nós quem? Ele disse: nós, os americanos. Tu sabes que o mundo não pode ser evangelizado sem os americanos. O Senhor Jesus disse para ele: pare de orar, a sua oração é egoísta e eu não vou atendê-la. O homem disse: Senhor, mas e aí como será a evangelização mundial? O Senhor lhe disse: ore e ore pelos hispanos e os povos da fala portuguesa, incluindo o Brasil, porque não são vocês, os americanos, que hão de concluir a última grande tarefa da Comissão Mundial, mas são os povos da fala portuguesa que alcançarão o mundo para mim. E ele disse: Senhor, isto é impossível. O Senhor lhe disse: nada é impossível. Os povos da fala portuguesa alcançarão o mundo para mim. Nós estamos certos. A igreja da Europa nunca teve tanta riqueza e tanta frieza ao mesmo tempo. A igreja dos Estados Unidos nunca viveu tanta divisão como está vivendo neste final de milênio. Mas a igreja da América do Sul nunca viveu tanto fervor como ela está vivendo neste final de milênio. É por isso que nestes últimos 5 anos o companheiro lá do Vaticano já veio à América do Sul por 4 vezes e vem ao Chile no próximo mês de janeiro. O Vaticano vê que a igreja da América do Sul está crescendo, está vivendo em popa. O fogo do Espírito
e na última volta o inesperado piloto subiu no pódio. Antes da última volta da corrida missionária, nós vamos deixar Satanás na poeira, vamos subir no pódio e alcançaremos o mundo para Jesus. Alcançaremos o mundo para Jesus. David Wilkerson escreve no livro Toque a Trombeta em Sião. Deus está levantando na América do Sul 10 milhões de jovens para sacudir o mundo com a mensagem da salvação. No dia 8 de junho de 1992, Nicruz pregava no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. No meio da pregação, o Espírito interveio e tomou em profecia e disse: assim diz o Senhor, vou levantar neste país 5 milhões de homens cheios de poder para sacudir as paredes da nação com a palavra do meu poder. Deus vai despertar a sua igreja. Antes do arrebatamento, o mundo virá milagres nunca vistos. Pecadores verão na nossa face a glória de Deus. Sairemos das ruas e possessos serão libertos. Satanás vai ficar perdido, porque Deus está nos dando uma grande oportunidade de evangelizar o mundo. Glórias a Deus. Haverá um verdadeiro despertamento missionário. Pastores da Europa, pastores da África e da Ásia dizem em seus escritos que o Brasil é um celeiro e Deus vai tirar desta nação líderes para o mundo inteiro. Se o Brasil é um celeiro, nós somos as reservas do celeiro de Deus. Diga isso para o irmão do seu lado. Você é a reserva do celeiro de Deus. Você é a reserva do celeiro de Deus. Você é a reserva do celeiro de Deus. Irmãs, vocês são as reservas do celeiro de Deus. Irmãos da galeria, vocês sois as reservas do celeiro de Deus. Deus vai abrir as portas do celeiro e nós veremos homens cheios do Espírito Santo sacudindo a nação com o poder do Evangelho de Jesus. Aleluia! Glórias a Jesus para sempre. Deus tem um propósito na tua vida. Em último lugar, Jesus apresenta missões como um investimento para a eternidade. Ele diz no versículo 36, quem ceifa recebe desde já o seu salário e ceifa para a vida eterna. Participei de um seminário de missões em São Paulo com um professor norte-americano. Perguntaram para ele, professor, por que nos Estados Unidos estão os maiores pregadores do mundo? Ele disse: a igreja brasileira investe em templos, em fachadas e em bancadas luxuosas. A igreja americana investe no homem. Amados irmãos, o templo de Vitória da Conquista é mais bonito que muitos da Bahia, mas vai ficar aqui quando a igreja for arrebatada. Não é o maior investimento da igreja, mas estas vidas que aqui estão subirão para a eternidade. Este é o verdadeiro investimento espiritual. Missões não podem entrar no caixa da igreja como despesa, mas como investimento. Missões é um verdadeiro investimento espiritual. Eu estive em Brasília há quase 2 anos atrás. Uma irmã me disse: pastor, em uma semana, ela é uma grande empresária, em uma semana eu tomei um prejuízo de R$1.151.000. E mostrou-me a papelada e disse-me ela: Satanás pensou que eu ia me desviar.
fui no sertão da Bahia, comprei um terreno grande, construí uma igreja, chamei o pastor de Barreiras, mandei ele escolher um casal de obreiros, dei emprego para os filhos do obreiro, assalariei os obreiros, mais de 100 almas estão lá, e dos 1 milhão que eu perdi, mais de 600 mil já voltaram para a minha conta. Semana passada estava com a minha esposa na casa daquela irmã em Brasília, e ela nos disse: pastor, naquela época eu vendia 12 caminhões por dia, hoje eu vendo 68. Quem investe em missões prospera, quem investe na obra de Deus cresce. Investir no céu é investimento garantido. A força celestial não cai, o sul do céu não despenca, o dólar não instabiliza a economia espiritual. Invista em missões. Quando um determinado pastor resolveu fazer uma conferência missionária, no final da mesma ele colheu uma grande oferta para missões, e quando os diáconos passavam no meio da igreja com gasofilaço, uma menina de cerca de 7 anos olhou para o diácono e disse: irmã, baixa mais o seu braço, por favor. O diácono atendeu a criança e ela disse: mais um pouquinho. Quando o diácono desceu o braço, a menina, chorando, levantou uma das suas pequeninas pernas, colocou dentro do gasofilácio e disse: irmã, eu não tenho dinheiro para mandar para missões, mas eu quero dar a minha própria vida. Investe na obra de Deus, cresce. Investir no céu é investimento garantido. A força celestial não cai, o sul do céu não despenca, o dólar não instabiliza a economia espiritual. Invista em missões. Quando um determinado pastor resolveu fazer uma conferência missionária, no final da mesma ele colheu uma grande oferta para missões, e quando os diáconos passavam no meio da igreja com gasofilaço, uma menina de cerca de 7 anos olhou para o diácono e disse: irmã, baixa mais o seu braço, por favor. O diácono atendeu a criança e ela disse: mais um pouquinho. Quando o diácono desceu o braço, a menina, chorando, levantou uma das suas pequeninas pernas, colocou dentro do gasofilácio e disse: irmã, eu não tenho dinheiro para mandar para missões, mas eu quero dar a minha própria vida. Irmãos, é a minha e a tua vida que Deus está querendo nesta noite. Não é o seu anel ou diploma de formatura. Deus não está querendo a sua capacidade intelectual. Deus está querendo você. É a sua vida que interessa ao Espírito Santo. E há tantas pessoas nas igrejas precisando colocar as suas vidas no gasofilácio de Deus, precisando colocar as suas vidas no altar do Senhor. Igreja de Vitória da Conquista, 46 anos de história, são 46 anos de missões. Uma igreja não vive se não faz missões, uma igreja não subsiste se não evangeliza. Mas Deus, aqui neste lugar, tem homens e mulheres para usar, é usar poderosamente.